Ana Paula, Bruna e Patrícia, por favor. Pode colocar o slide, por favor, para compartilhar? Nós vamos utilizar os slides. A nossa mesa, ela tem como tema o brincar, a partir da perspectiva da epistemologia genética. Eu optei por apresentar para vocês um pouquinho do que a teoria piagetiana traz como conceito de brincar. Nós vamos utilizar uma palavra que é bastante conhecida para quem estuda Piaget, a palavra jogo. E o jogo de 3 tipos diferentes. Pode passar para mim, Thaís, por favor? Então, esse é Piaget. Eu escolhi essa foto de Piaget na biblioteca da casa dele. Eu adoro essa foto. Mostra o tanto que esse homem pensou sobre a vida, conheceu sobre a vida, anos e anos. Imaginem como era procurar algo nessa biblioteca dele. Conseguem imaginar? Uma loucura. Quando pensamos na teoria piagetiana e na epistemologia genética, buscamos principalmente entender a questão da autonomia. Para Piaget, essa é a finalidade da educação. E nós não estamos falando só da educação formal. Quando falamos de educação, estamos falando de qualquer processo no qual essa criança é inserida no mundo do conhecimento e vai aprender algo que ela ainda não sabia. Então, Piaget vai dizer que a finalidade da educação é a autonomia intelectual, ou seja, a autonomia do conhecimento, as curiosidades, saber fazer uma boa pergunta, buscar uma resposta para as dificuldades, para os problemas do dia a dia. E a autonomia moral, esse sujeito que precisa viver em sociedade. E nós estamos olhando para um mundo muito necessitado desse desenvolvimento. Um mundo em que os meninos e as meninas precisam aprender a pensar no outro, a estar com o outro, a considerar o outro como alguém que tem desejos, que tem vontades, que fez escolhas e que, independentemente das escolhas e das condições que ele tenha, ele necessita ser respeitado. Esse é o grande ponto quando a gente pensa na autonomia moral. A autonomia traz a responsabilidade pela escolha. Então, Piaget vai dizer que ao longo da nossa vida, a gente precisa necessariamente ir se responsabilizando pelas escolhas que fazemos. E aí, as meninas da equipe de aprendizagem vão discutir um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês sobre esse processo de quando um bebê nasce, como ele interage com o mundo, a partir de que tipo de jogo. E ao longo dessa construção, até chegar lá na vida adulta, tudo o que nós podemos fazer e aprender quando jogamos. Quando brincamos, quando estamos em relação ao outro. A teoria piagetiana, ela vai inspirar muitos outros autores. Então, quem trabalha com educação vai poder lembrar de Emília Ferreiro, que nós perdemos agora há pouco tempo, Ana Teberoski, Yves de la Taille, da USP aqui do Brasil, ele é um francês radicado no Brasil, Lino de Macedo, que é a nossa principal referência hoje, nós temos a Emily Sinclair, o Adrian Montoya, que é daqui da Unesp de Marília, super pertinho, a Rita Melissa, que é da Unesp de Bauru, uma pessoa maravilhosa para conhecer pessoalmente, participar dos eventos dela. A Constance Camus, que é quem escreve principalmente sobre o desenvolvimento moral e a questão das atividades matemáticas na educação infantil, e tantos outros que a gente poderia citar aqui. Nós escolhemos para o dia de hoje, para a nossa mesa, Lino de Macedo, como a nossa referência. Lino é piagetiano, estuda epistemologia genética durante toda a sua vida de acadêmico, ele é psicólogo, professor emérito da USP. É a partir dos textos dele que nós conversaremos com vocês. A primeira pessoa que conversará com vocês falará sobre os jogos de exercícios. A Ana Paula, que é bacharel em Direito, psicopedagoga, especialista em psicomotricidade e, nesse momento, está como aluna especial no mestrado em Jacarezinho. Ana, por favor. Boa noite, que prazer estar aqui, prazer e honra. Muito bom. E, além disso, o mais importante, eu sou mãe. Mãe do Rafael, que tem 3 anos. Então, eu tenho
assim, além de todo o conhecimento, de todo o nosso estudo que a gente realizou para estar hoje aqui apresentando para vocês, eu tenho a vivência que me traz muitas coisas práticas que eu posso compartilhar com vocês. Porque os jogos de exercício são uma estrutura, faz parte das 3 grandes estruturas da teoria piagetiana. A primeira, quando se relacionado aos jogos, e é dessa fase sensório-motora. É justamente nessa fase, de 0 a 2 anos. Então, eu vou iniciar a minha fala, mas antes de entrar propriamente nos jogos de exercício, eu acho muito importante trazer uma pequena reflexão sobre os jogos e o brincar. Porque ao longo de toda a nossa vida, em diversos momentos, nós brincamos, nós jogamos, tanto na fase adulta, quanto na adolescência, na juventude e na infância. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que a importância do brincar na infância, ela é muito mais significativa, porque na fase adulta, na juventude, quando nós brincamos, é por puro prazer, por deleite, por passatempo. Não agrega o desenvolvimento da aprendizagem, como isso ocorre na infância. Então, nessa fase dos jogos de exercício, dos jogos simbólicos e também nos jogos de regra, tem essa fase fundamental, que é o desenvolvimento da cognição. Então, isso tem que ser estimulado. E em todos os ambientes que essa criança esteja. Para quê? Para que as estruturas dela, as estruturas cognitivas estejam fortalecidas ao longo da sua vida, para enfrentar os desafios da escola, os desafios dos relacionamentos, com diversas esferas do cotidiano. Então, eu volto agora a falar especificamente dos jogos de exercício, que são predominantemente da fase sensório-motora, da teoria piagetiana, que é do 0 aos 2 anos de idade. Eu digo predominantemente por quê? Porque ele não vai sumir, desaparecer, como se fosse uma fase que a gente elimina, que a gente passa e a gente não retoma. Não, ele permanece ao longo da vida, tendo as suas características são levadas para as próximas estruturas. Então, quais são essas características? É importante colocar que no jogo de exercício, as principais características são o prazer funcional e a repetição. O que seria isso? Eu vou exemplificar para vocês, tá? São aquelas ações que o bebê faz de jogar um objeto no chão, principalmente na hora que ele está sendo alimentado, que tem ali diversas frutas ao seu dispor, por exemplo. E ele joga aquilo no chão, a mãe vai lá e pega. E ele joga de novo. A mãe vai lá e pega, e ele começa a achar isso engraçado. E ele começa a se divertir com essa atitude, com essa ação. Naquele momento, para a mãe, que às vezes não conhece, ela já quer acabar logo com aquilo. Mas aquilo é um momento tão rico de descoberta que tem que deixar a criança jogar, tem que deixar a criança sujar, porque nessa fase é isso que ela está, é o primeiro prazer que ela tem. Então ela está se desenvolvendo cognitivamente. Isso é muito importante e isso prevalece no jogo de exercício. Então o bebê realiza a ação porque é prazeroso, e ele repete porque é prazeroso. A repetição e o prazer são aliados, é um ciclo. E isso acontece o tempo todo no jogo de exercício. Então, não é só uma questão de reflexo. O bebê levanta a perna. Não, não é só o reflexo. O bebê se desenvolve tendo essas ações repetitivas. Às vezes ele brinca com a mãozinha, ele brinca com o próprio corpo, ele se descobre nessa fase. Então, é muito importante. Então, são situações no cotidiano que a gente não valoriza, que a gente passa despercebido, mas elas acontecem o tempo todo, os jogos de exercício, de maneira natural. E muitas vezes,
em alguns ambientes, essa criança não recebe tantos estímulos. E o que a gente discute, né, como sendo natural, esse desenvolvimento, o jogo de exercício acontece de forma natural? Sim. Mas ele precisa ser estimulado. Ele precisa, nós, os adultos, as pessoas que estão à sua volta, ou se essa criança já esteja no ambiente escolar, ele precisa dos estímulos adequados para se desenvolver. E aí, a gente vai elencar alguns exemplos, Thaís, muda para mim, alguns exemplos de como fazer esse estímulo. Ah, mas antes disso, eu acho importante falar algo importante que está na teoria piagetiana, que a gente seguiu a referência do Lino de Macedo. Ele traz isso para a gente de forma muito simples. Ele coloca como 3 formas do jogo de exercício acontecer na vida da criança, na vida do bebê. E essas 3 formas, elas acontecem. Então, a primeira vamos dizer assim, sozinho, que é o bebê brincando com ele mesmo, ou brincando com objetos. Um exemplo disso é o cesto de tesouros. E ontem a Diva falou da caixa lúdica, que vamos dizer que são sinônimos. Então, o cesto de tesouros, para quem não conhece, pode ser uma caixa, pode ser um cesto, com diferentes objetos de atrações, com cores, coisas simples do cotidiano, que são colocados à disposição do bebê. E o bebê, ele passa um tempão descobrindo, colocando na boca, mordendo, cheirando, jogando. Então, esse é um grande exemplo, é uma grande forma, né, de proporcionar um desenvolvimento, né, de estimular o jogo de exercício, se exercitando com objetos ou com ele mesmo. A outra forma que existe do jogo de exercício é ele interagindo, o bebê interagindo com adultos. Então, nessa parte é fundamental, na verdade, é sempre fundamental a presença do adulto, né? Porque no caso anterior, onde ele brinca sozinho, o adulto precisa dispor de todos os elementos ali do cesto, dos objetos, precisa criar esse ambiente, precisa favorecer esse ambiente. Então, o adulto é sempre importante para isso. E então, a segunda modalidade, interagindo com adultos. Nesse caso, a gente lembra de atividades, de situações onde existe a interação entre o bebê e o adulto. Eu não vou pôr aqui a mãe ou o pai, eu vou pôr de uma forma geral, porque pode ser uma avó, uma professora, uma monitora, uma babá. Então, precisa existir o olho no olho, no momento de leitura. É um grande exemplo como esse. É onde ali o cuidador reserva um tempo para brincar com essa criança, para fazer essa leitura, para mediar. Então, é um grande exemplo dessa modalidade. A contação de histórias e a ação e reação. Quando o bebê joga a bolinha longe, né, conforme ele consegue, e o adulto vai lá e devolve essa bolinha, e repete, e devolve, e fica nesse ciclo. Então, isso acontece de forma mediada pelo adulto. E a última modalidade do jogo de exercício é quando quando o bebê, a criança pequena, né, de 2 anos, brinca com outras crianças. Quando isso já acontece, quando ele já busca outra criança para ter uma interação, já estamos chegando próxima a uma nova fase, a uma nova estrutura, vamos chamar de estrutura, que é a estrutura do jogo simbólico, que a Bruna vai falar mais para vocês. Mas antes de entrar na próxima estrutura dos jogos simbólicos, eu quero passar para vocês alguns exemplos que eu trouxe definidos por etapas, de como a gente pode estimular, como nós adultos, podemos estimular esses bebês para terem um desenvolvimento da aprendizagem, para isso acontecer de forma mais significativa, para que quando ele precisar de recorrer a tudo isso que ele aprendeu na infância, seja no momento da alfabetização, no momento que ele vai exigir as estruturas, né, cognitivas que estejam mais aperfeiçoadas. Então, se o ambiente familiar, a escola,
o ambiente que essa criança frequenta conseguir estimular esse bebê dessas maneiras, a gente vai ter aí um ótimo caminho pela frente, um sucesso. Então, até os 6 meses de idade, é muito interessante os chocalhos, porque eles têm som, eles chamam a atenção. A criança nessa idade, nesse momento, tudo aquilo que é auditivo chama atenção. Então, tudo aquilo que tem um barulhinho, que acende luz, que tem textura, a madeira, o tecido, o colorido, isso desenvolve, isso chama atenção. E livrinhos na hora do banho. O banho, nesse momento, é uma hora riquíssima, porque tem a água, que já dá aquela sensação de prazer. E se a gente coloca ali elementos como esses, como livrinhos de banho, música, não precisa ter nenhum brinquedo específico para isso. Não vamos aí materializar o jogo de exercício. Não precisa sair comprando um monte de patinho. Não, o próprio adulto que está ali fazendo essa atividade, essa necessidade básica, né, do banho, ele pode fazer isso cantando uma música, brincando. Então, são momentos ricos. Música aparece o tempo todo. Então, esses são os principais. Tem muita coisa que dá para ser feita. Então, de 6 meses a 1 ano, já pode ser usado os brinquedos de encaixes, os brinquedos de empilhar. Um brinquedo que essa fase desperta muito interesse é aquele que a gente coloca a bolinha ou objeto em cima e ele vem descendo uma espiral. O bebê se encanta por isso. Aqueles de encaixar e o objeto percorre um túnel pequenininho, assim, algo desse tipo. Isso encanta a criança e ela descobre muitas coisas aí. É muito valioso. Então, outros exemplos são fantoches, brinquedos de percurso do objeto, um exemplo como esse que eu acabei de dizer, brinquedos de argola. E na próxima fase, de 1 a 2 anos, os brinquedos de encaixe se repetem, os brinquedos de empilhar também. Não, os brinquedos de empilhar aparecem aí, que aí eles fazem as torres e desmonta, e aquilo vira uma graça que só o desmontar da torre, vira um momento muito gostoso. Os bonecos de pano, os bichos de pelúcia, os cavalinhos de pau. Então, são exemplos para enriquecer essa fase tão importante, que é o início do jogo. É o primeiro jogo que o bebê consegue fazer. É o único jogo que ele consegue fazer, que é o jogo de exercício. É o prazer funcional, que é o prazer naquilo em si, e a repetição. E a partir dos 2 anos, ele já vai estar se aproximando de uma nova fase, de uma estrutura um pouco mais evoluída, que são os jogos simbólicos. Está saindo do sensório motor, da fase sensório-motor, e se aproximando do pré-operatório, que já trazem aqui algumas, vamos dizer assim, mais elementos, incorporam mais elementos no brincar. Então, tem aqui os brinquedos de desmontar, os brinquedos de construção, construir uma casinha, construir um carrinho, os brinquedos de empurrar, os carrinhos, os caminhõezinhos, pequenos escorregadores, os pequenos percursos também, onde a criança tem que percorrer. Então, e também, aí, eu não coloquei aqui, mas eu vou falar. Começam aquelas pequenas brincadeiras de imitar, de fingir que está telefonando, de fingir que tá, por exemplo, dirigindo, que são as imitações, que quem vai falar mais sobre isso com propriedade é a Bruna. Muito obrigada. A Bruna é pedagoga, psicopedagoga, especialista em psicodrama, professora de educação especial no município de Ourinhos e psicopedagoga no Saci. Ela falará conosco sobre a segunda estrutura, proposta por Piaget. Bom, boa noite a todos. Eu vou dar continuidade na nossa fala de hoje, falando um pouquinho sobre os jogos simbólicos, né? Então, para a gente começar, eu vou conceituar um pouquinho o que seriam esses jogos simbólicos. Os jogos simbólicos, eles também são conhecidos como os faz de conta,
né? E o que seria isso? Seria recriar a nossa realidade, né, através de fantasias, invenções, brincadeiras, né? Isso vai estar favorecendo a criança na sua interpretação e na sua ressignificação, né, desse mundo ao redor dela. Então, os jogos simbólicos são brincadeiras de faz de conta. A gente tem falado bastante, ontem a Diva colocou um pouco sobre a questão dessa relação da fantasia, da realidade, né? As meninas hoje também, na primeira fala, trouxeram um pouco isso, né? Sobre esse brincar, da importância desse brincar, né? Então, através do faz de conta, a criança vai estar desenvolvendo atividades que vão ajudar muito no desenvolvimento das suas habilidades e também como ela cria essa imagem desse mundo ao redor dela, né? Nessas situações que ela imita, né, da vida real, ela também acaba se colocando no lugar de outra pessoa. Então, aí nós estamos trabalhando também com a empatia, né? E nessa forma de representar simbolicamente esses papéis, né, ela vai percebendo as diferentes situações que a gente encontra no nosso mundo ao redor, como é esse mundo que começa a ser apresentado para essa criança, né? Então, por exemplo, uma brincadeira simples de faz de conta. Eu estou brincando de comer, fazer uma comidinha, estou comendo, e o que eu uso? Vou pegar um garfo? Não, a criança ela vai pegar um palito de dente e fingir que aquilo é um garfo. Então, esse faz de conta, esse experimentar para a criança é muito importante, né? Os jogos simbólicos, então, pensando enquanto processo de desenvolvimento da criança, ele está entre a fase, seria o estágio de desenvolvimento dos 2 aos 7 anos de idade. Ele vem depois dos jogos de exercício, né? Que seria aquele estágio do sensório motor. Então, após esse estágio que a Ana comentou com vocês, vem o estágio, né, pré-operatório dos 2 aos 7 anos. Mas isso, claro, vai depender da maturação dessa criança, né? Como que ela está sendo estimulada, né? Como que está esse desenvolvimento dela. Pensando sobre isso, qual que é a novidade dessa estrutura? Por que ela é tão importante para a gente? É pelo valor analógico. Então, vamos lembrar um pouquinho o que seria analogia. Analogia é a minha leitura de mundo, como eu estou vendo esse mundo que me é apresentado. E nessa fase, a criança começa a representar A por B. Ela começa a brincar de faz de conta, ela começa a criar jogos, invenções, fantasias. E essa brincadeira, ela é prazerosa, como a Ana também nos trouxe nos jogos de exercício, e ela vai se repetindo. Então, esse repetir que começa lá na fase sensório-motor, ele vai continuar no desenvolvimento dessa criança, porque ela vai brincar de várias formas de faz de conta, de formas diferentes, com personagens diferentes, né? E o que significa esse repetir? Esse repetir por analogia, né? Repetir, fazendo essa leitura de mundo, eu estou assimilando esse mundo. Eu assimilo, eu vejo aquilo que me é mostrado e eu vou assimilando enquanto criança e eu represento isso no faz de conta, né? E esse representar, eu trago um pouquinho da minha singularidade, da minha vivência enquanto criança. Então, eu, de certa forma, eu deformo o que eu estou vendo. É o que a gente chama de assimilação deformante. Eu faço uma leitura desse mundo, mas ao ser representado, eu coloco um pouquinho ali da minha singularidade, da minha perspectiva enquanto criança. Então, como que a gente pode caracterizar essa assimilação deformante? É a realidade nossa, que é assimilada pela analogia, pela leitura de mundo, né? Pela perspectiva dessa criança. Mas o grande que é o significado que essa criança dá para esses conteúdos que são trabalhados nos jogos simbólicos. Então, é a forma como ela vivencia aquilo. A minha escolinha está indo? A forma como ela vivencia aquilo, o significado que ela está dando, quando ela está brincando ali de casinha, ou fazendo uma comida, fingindo que ela é a mãe, e tendo algumas falas, ela já está expressando ali como ela está vendo esse mundo, como ela se enxerga nesse mundo, como ela está criando a imagem desse mundo ao redor dela, né?
E aí ela pode compreender esse mundo, tanto cognitivamente como intelectualmente, né? Afetivamente. A gente percebe nessa evolução, nessas brincadeiras, como que ela expressa o que lhe é afetivo. Como ela cria estratégias e começa a criar aí linguagens, produzir linguagem, vocabulário. Então, aí a gente pega a questão da cognitividade, né? E vai favorecer também a interação com o outro, né? Com o mundo social. Porque à medida que eu vivencio uma realidade, eu estou brincando com uma coisa que eu vi, uma situação que eu vi na minha casa, uma conversa, por exemplo, quando a mãe vai ao médico, então eu vou brincar que eu estou sendo médico, eu estou cuidando, que eu estou medindo a pressão. Essas significações, essa forma como eu apresento isso na minha fala, traz muito do que a criança da perspectiva que ela está vendo no mundo, do que ela vivencia, das suas angústias, como essa família estimula, né? A gente vai percebendo isso nessas próprias brincadeiras, que são possibilitadas através dos jogos de exercício, na repetição, na criação de hábitos, né? E qual que é a importância dessa assimilação deformante, então? A gente vai pensar sobre 2 pontos de vista. A gente vai pensar sobre a questão funcional e a estrutural. Quando a gente pensa em funcional, é como ela assimila esse mundo, né? E nessa assimilação, ela está desenvolvendo a linguagem, porque ela está representando, ela está reproduzindo muito do que ela ouve. Então, ela está expandindo o seu idioma, né? Ela está tendo mais empatia pelo outro, ela está se colocando no lugar do outro, que é muito difícil para a gente hoje em dia, e a gente acha que é tão comum, né? Depois da pandemia, a gente achou que ia ser tão comum, mas é muito difícil se colocar no lugar do outro, né? Moreno tem uma fala muito interessante que ele coloca que tire os seus olhos e coloque nos meus, e eu vou tirar os meus olhos e colocar nos seus. Então, você se olhar através dos olhos das outras pessoas e entender o que ela está passando. Nesse ato de faz de conta, a criança faz muito isso, numa brincadeira. E isso vai trazer um desenvolvimento futuro para ela muito grande, né? Nessas analogias que a criança cria durante os jogos simbólicos, né, ela está fazendo, então, convenções em que ela tem um vínculo com o representado. Então, vamos lá. Enquanto funcional, eu assimilo esse mundo, mas eu estou assimilando e representando as situações de pessoas que eu tenho vínculo, né? Então, é muito importante a vinculação desse adulto, né, com essa criança. Porque à medida que ela cria essas convenções, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, nós estamos ajudando ela a firmar a relação, o vínculo entre as coisas e as pessoas. Então, a gente tem esse ponto de vista funcional dessa assimilação, tá? E estrutural. Quando eu penso em estrutural, eu vou pensar nos espaços sociais. Em espaço social, eu não vou falar só da clínica, mas eu vou falar da escola, da família, da rua, no parque. Todos os espaços em que são momentos de aprendizado, né? E que são de grande importância porque vai ajudar a criança a criar estruturas e reorganizá-las, né? Ela acomoda, né, à medida que ela modifica aquelas relações internas dela, né, aquela estrutura, e depois ela vai assimilando, ela vai reorganizando. Então, quando a gente fala de assimilação deformante, é essa reorganização dela, dos pensamentos dela, né? E aí a gente vai pensar um pouquinho que é natural, né, do ser humano explicar as coisas, querer saber como se dão essas explicações. E é nos jogos simbólicos que as crianças muitas vezes fazem isso, né? É onde elas vão formular hipóteses, criar estratégias, em como ela vai fazer isso, né? Essas fantasias, esses modos deformantes, eles são o início para novas teorizações futuras. E aí eu vou só fazer um aspas. Eu atendo uma aluna, e é interessante porque ela está realmente nessa fase do pré-operatório, e ela é excepcional, assim, enquanto cognitiva, ela é muito inteligente, muito esperta, e ela cria várias estratégias para atingir o objetivo dela. Então, ela é autismo infantil, então
ela tem uma fixação por ônibus escolar. Então, todos os dias, a 1 hora, ela já fala do ônibus escolar e ela espera esse ônibus até o horário de ir embora. Só que ela não pode ir no ônibus, porque ela mora a 1 quadra da escola. Então, não é permitido. Então, ela sofre todos os dias. E aí ficou que ela sofria e chorava com aquilo. Aí eu fiquei, o que eu posso fazer para tentar ajudar ela, né, nesse sofrimento, que não era só uma coisa, não, porque ela queria resolver, que ela queria fazer aquilo. Ela vai andar uma vez e vai resolver. Não, porque ela andou uma vez, conseguimos, ela ia 1 quarteirão, mas não resolveu, ela ia ir todo dia. E olha a estratégia dela como a criança, eu estou falando de jogos simbólicos, mas olha como simbolicamente ela foi criando fantasias, e olha só, ela chegou e falou assim para mim um dia, professora, hoje eu vou de ônibus. Mas, Heloísa, você não pode. Fui conversando com ela, né? Aí ela falou assim, não, mas eu posso, está aqui a minha carteirinha. Aí eu olhei a carteirinha, era um papel em branco, ela colou uma foto 3x4 dela, tinha escrito o nome da mãe, o número do transporte, que ela já tinha visto a carteirinha, então ela foi colocando tudo que tinha, falei, aqui eu posso entrar. Enfim, não foi possível, mas a gente fez um acordo. Falei, então tá bom. Então nós vamos fazer o seguinte, você pode ir até onde fica o local do ônibus, vamos ficar esperando junto com eles, mas na hora que seus pais chegarem, você vai com seus pais, porque infelizmente a gente não vai conseguir ter tudo. Você vai conseguir ficar onde a gente espera o ônibus, mas não vai conseguir ir de ônibus, porque tem vaga no ônibus, tem muitas crianças que precisam, eles vão de ônibus porque eles precisam, né? Enfim, então o nosso acordo foi esse, e ela assim que ela se resolve. 4 horas da tarde ela começa a ver o relógio sem parar, porque ela sabe que ela vai para a fila do ônibus, ela vai poder ficar na fila do ônibus até os pais chegarem. E eu coloquei isso porque quando a gente tentava explicar para ela criava várias histórias fantasiosas e explicava como que ela tinha que me convencer que ela tinha que ir para a fila do ônibus. Então, a criança, nesse brincar, ela aprende muito. Ela é uma produtora de linguagem, né? Ela começa a criar convenções, e aí eu coloco convenções como regras. Né? Quando a gente vai jogar, brincar com a criança, não, mas espera aí, é assim ó, que faz. Você vai fazer assim, ela já vai falando para a gente o que tem que fazer, né? Então, assim, é muito interessante essa fase da criança, e a gente, às vezes, não dá muita atenção. Enquanto é importante o representar. E, enquanto experiência, né, eu fico pensando como o teatro, como jogos dramáticos, né, são muito importantes para essa fase da criança, da expressão. E que a gente não oportuniza, favorece isso muito nos nossos espaços sociais, principalmente o escolar. Então, aí, qual é o nosso papel? Eu vou começar do papel do adulto. Qual é o papel do adulto dentro desses espaços sociais, dentro da clínica, né? Como que a gente pode oferecer, ajudar, estimular essa criança? Então, se a gente pensar na nossa atual sociedade, toda tecnológica, né? Tudo é a base do celular. Até vocês viram que eu sou bem manual, mas geralmente as pessoas estão com o celular ali, já tem agenda, tudo ali no celular, né? Eu acho até chique. Eu ainda não consigo. Mas é muito interessante como também ele nos trouxe muitos benefícios, mas trouxe malefícios. Porque a gente se afastou enquanto contato com as outras pessoas. E isso a gente vê dentro do ambiente escolar, no nosso ambiente, que às vezes a gente está numa situação de prazer, num bar, às vezes, num restaurante, e cada um está com o seu celular, vendo suas mensagens, né? Então, a gente perdeu um pouco desse contato, dessa comunicação. E dentro de casa, dentro da escola, também tem um pouco disso. Por isso é importante a gente pensar na qualidade dos nossos relacionamentos. Como é a qualidade de relacionamento entre uma mãe e uma criança, pensando numa mãe que trabalha o dia todo. Chega, ela ainda vai ter que cozinhar, preparar as coisas para o dia seguinte, e a criança está ali. Como que ela dá atenção para aquela criança? Muitas vezes é o celular, é o jogo, é o tablet, né? É os jogos que eles saem contando para a gente hoje mesmo. Essa aluna estava me contando sobre Minecraft, super empolgada, falando de tudo que acontecia, da construção, dos minerais, e eu perguntando, que minerais? Ela falou, o ferro, o ouro. Eu falei, nossa, Minecraft é maravilhoso. Então, assim, como que a gente pode fazer isso? Mediando, estimulando,
participando, brincando com essa criança, né? É através dessas experiências que a gente consegue ajudar ela a evoluir para situações mais complexas, né? E aí a gente vai lembrar um pouquinho, eu já estou encaminhando para a finalização, mas a gente vai lembrar um pouquinho como é importante também esses momentos do brincar, mas saber os momentos em que é preciso se retirar. Então, eu brinco, eu estimulo, eu faço essa mediação, mas qual o momento de eu sair e deixar essa criança experienciar? Trazer aquela expressão, aquelas angústias, ou que incomoda ela e que ela vai trazer na fala dela no brincar, né? Na bonequinha ali que está se arrumando, e na fala da boneca você vai percebendo situações que é angustiantes para ela, ou situações que ela não gostou. Então, é a representação como ela pode ou como ela deseja. E nessa observação, nos traz muitos elementos para a gente observar sobre outra perspectiva essa criança, sobre outro olhar, né? E aí vamos lembrar, então, a Ana colocou um pouquinho dos estágios. Se a gente pensar que é de 2 a 7 anos, né, aproximadamente, dependendo dessa maturação, a partir dos 2 anos até os 3 anos, se inicia muito desse faz de conta, desse brincar, mas é limitado. A criança, ela reproduz essas histórias do pai, da mãe, mas de forma mais simples, mais limitada. E à medida que a gente vai estimulando, apresentando, embora os jogos sejam espontâneos, é natural da criança brincar e criar, a gente pode ir explorando isso, estimulando, ela vai adquirindo cenários mais complexos, vocabulários mais complexos. Ela vai lá pelos 3 anos começando a adicionar novos personagens, novos participantes a essa brincadeira. Vamos lembrar que lá nos 2 anos, 3 anos, a criança ainda está numa fase muito egocêntrica. Ela gosta de brincar sozinha, ela gosta de brincar com os pais. Agora, lá pelos 4, 5 anos, quando ela começa a deixar essas situações de representação mais complexas, ela vai incorporando e colocando mais pessoas. É aí que começa o processo de socialização. A criança começa a criar convenções, que depois a Patrícia vai colocar para vocês, né? Ela começa a criar regras, que é esse exemplo que eu dei agora há pouco para vocês. E pensando nisso, então, vamos pensar nesses espaços sociais para a gente finalizar, né? Que embora ele seja uma atividade, como eu falei, espontânea, a gente pode estimular, a gente pode observar. Então, vou dar uns 3 exemplos básicos, como, por exemplo, jogar com a criança. Qualquer situação é uma situação que eu posso mergulhar nessa fantasia dela junto, como sentar para tomar um chá. Nesse tomar chá, há várias situações que eu posso trazer ali de aprendizagem, de vocabulário, de enriquecer a qualidade daquela representação, refletir junto com ela, questionar e fazer com que cognitivamente ela raciocine e pense outras estratégias, outras percepções para essa brincadeira, né? Ter também objetos, como a Ana colocou, que trazem lá do jogo de exercício, como, por exemplo, um kit de primeiros socorros. Kit de primeiros socorros, o que pode se transformar essa representação? Que jogo que a gente pode fazer de faz de conta que traga isso, mas traga outros elementos, outros personagens, e mesmo ajudar essa criança a recriar novos personagens, novas situações, né? São um pouco do que a gente pode estar oportunizando nesse faz de conta, nesse estágio de desenvolvimento da criança, que ela começa a trabalhar e trazer muito esse jogo simbólico. O simbólico começa a fazer parte dela, o abstrato, sentimentos abstratos também, né? Então, nos espaços sociais diversos que nós temos, a gente vai estar ajudando essa criança a produzir linguagem, futuras teorizações, como coloquei, a sua comunicação, a sua interação, a ser adaptiva, né? Adaptar a novas situações, a ter respostas criativas. E dentro da clínica a gente vai estar observando essa criatividade, essa imaginação, né? Esse estágio do desenvolvimento, se ela acomoda, se ela assimila, né? E lembrando que tanto nos espaços sociais, que à medida que eu represento, eu vivencio, eu também, em outros momentos, eu vou trazer isso nas situações reais, sem ser faz de conta, né? Na clínica, nos jogos simbólicos, a gente pode aproveitar muito disso, porque eles são extremamente ricos, como a Diva colocou ontem, para a gente observar em todos os aspectos essa criança.
E aí, só para fechar, para fazer uma síntese, vamos pensar então que nos jogos de exercício, lá na fase sensório-motor, eu estou experienciando, eu estou vivenciando, eu estou experimentando. É o como as coisas acontecem. Quando ela passa para os jogos simbólicos, né, é a explicação, né, é o porquê que as coisas acontecem. E aí, a partir dessa fase, deste estágio de desenvolvimento, ela vai entrar nos jogos de regra, que daí a Patrícia vai estar falando um pouquinho. Muito obrigada. Patrícia é professora, licenciada em Geografia, graduanda em Pedagogia, professora das redes particular e municipal na cidade de Ourinhos e é pedagoga no SACI. Boa noite a todos. As minhas colegas facilitaram bastante para mim, né? Porque a nossa fala é uma sequência, então acredito que vai ficar bem fácil para todo mundo entender. Então eu vou falar para vocês dos jogos de regras. A gente já observa ali, né, pelas imagens que a gente colocou, os jogos de regras, a gente vai estar falando de jogos de tabuleiro, jogos de cartas. Então, ó, são as regras que vão ser importantes, que a Bruna acabou de trazer. Então, aqui eu vou começar a criar as regras. E é muito importante, né, que a gente estava até conversando esses dias, sobre como esses jogos, eles são muito importantes na nossa vida adulta. Né? Porque a nossa vida adulta, ela é cheia de regras. E se a gente teve esse desenvolvimento desses jogos anteriormente, facilitam muito. Como a gente conversou aqui, por exemplo, ouvir o não. O ouvir o não em um jogo de regras é quando você perde. Sempre vai ter o que ganha e vai ter o que perde. Se você aprende a perder nesses jogos de regras, nessa socialização, nesse coletivo, o quanto que isso não vai facilitar depois, quando a gente está convivendo, quando a gente está no trabalho, quando a gente está na faculdade. Porque a gente já desenvolveu e já teve essas experiências e frustrações anteriormente. Então, achei isso muito interessante e já comentei com as minhas colegas. Importante aqui dos jogos de regras, né? Eles vão aqui manter as duas características já comentadas pela Ana e pela Bruna. A repetição, porque todo jogo, quando eu aprendo ele uma vez, se eu paro de jogar ele, depois a gente tem que lembrar tudo de novo. Então, eu preciso repetir aquele jogo. Não é aprender o xadrez em um dia, e aí no outro dia você já está em campeonato. Eu preciso fazer as várias aulas para aprender e, para além da movimentação, criar as estratégias que eu vou precisar para aquele jogo. E as convenções, que a Bruna falou. Essas convenções, então, são o quê? Esses acordos que são feitos, os combinados que são aceitos, as regras. E as regras que eu vou aceitar. Então, aqui é muito importante, né, que a criança ela passe a ter a decisão. Não, eu aceito jogar, eu aceito passar por esse processo, eu quero aprender esse jogo. Então, eu vou me colocar nessa posição. Pode passar, Isa. Aqui a gente vai ter 2 destaques específicos para os jogos de regras e que eu acho que todo mundo vai se identificar muito, que é o caráter coletivo e a competitividade. Porque todos nós que estamos aqui nessa sala temos nas nossas vivências a necessidade da coletividade e uma competitividade. O caráter coletivo, que ele começa aqui, o meu jogo, ele é em função da ação do outro. Então, o xadrez ele é muito claro. Eu só vou jogar a partir da jogada do outro. Não tem como eu me antecipar no xadrez e saber como vai ser. Não tem como. Eu faço uma jogada, eu tenho que esperar a jogada do outro, eu tenho que refletir sobre as consequências para daí jogar. Da mesma forma, um baralho, que a gente joga com os nossos amigos. Da mesma forma, qualquer jogo de tabuleiro, com os dados. Então, se eu vou avançar a casa, se eu não vou avançar a casa, depende muito do que acabou de ser feito pelo meu colega. Você quer jogar? Então, eu preciso dessa parceria. Né? Eu vou ter aqui essa socialização muito forte nos jogos de regras. Então, é quando a criança começa, que já se iniciou, e aqui a gente vai ter essa consolidação, né, desse mundo. Esses jogos, eles atualizam os jogos de significados que foi conhecido no primeiro ano de vida, que a Ana falou. O trabalhar em grupo aqui, ele é muito importante. E aí eu trouxe aqui um exemplo de um jogo que eu acho que é muito conhecido, né, que é o Uno. Que é um jogo que a gente joga, né, assim, é uma vivência, assim, né, eu me encontro com os meus amigos do ensino médio e é muito engraçado, porque aquele espírito de competitividade, ele vem,
o coletivo, da gente brincar. Então, você consegue trabalhar com vários aspectos em um jogo. E que quando a gente está jogando, às vezes a gente nem percebe. Mas o bem-estar que aquele jogo traz, do estar com as pessoas que a gente gosta, porque você escolhe com quem você vai jogar. Se você não quer jogar com aquele grupo de pessoas que te convidou, você não vai jogar. Mas se você se permitiu estar ali, então você vai vivenciar aquilo da melhor forma possível. E para além disso, nesse final de semana, me reuni com os amigos, estava falando com a Ana, e eu conheci um jogo novo. Na verdade, já conhecia, mas nunca tinha jogado, que é o jogo Perfil. Não sei se alguém conhece. Eu achei, assim, incrível o jogo Perfil, né? E como que ele funciona? A gente tem as cartas, né? A gente faz duplas, como eu e a Bruna, a gente vai fazer as duplas aqui, né? E aí, vamos lá, a gente vai dar uma dica sobre se é uma pessoa. Ó, é uma pessoa que está aqui na minha carta. Vocês vão escolher uma regra, eu vou falar, essa pessoa é uma apresentadora de TV. Você tem que chutar. Então, assim, são muitos conhecimentos que em um jogo a gente consegue. Eu aprendi muito. E eu achei que era só mais um jogo. Então, a gente aprende demais com esses jogos, né? Aprende o ganhar, aprende o perder e todas as informações que estão inseridas nesses jogos. Sobre o espírito competitivo. Eu destaquei aqui uma fala, né, do Lino de Macedo que eu achei importante para introduzir sobre esse espírito competitivo. Porque, na maioria das vezes, se tem uma ideia de que essa competição ou ela é positiva ou negativa. Mas aqui a gente vai um pouquinho além. O espírito competitivo ele vai caracterizar uma forma de problematização universal da vida. Pedir simultaneamente a mesma coisa. Nesse jogo de regra, os jogadores fazem ao mesmo tempo um único pedido, ganhar. E assim, igualmente na vida. Os filhos, por exemplo, competem pelo amor de seus pais, pela atenção de sua mãe. Aqui a competitividade a gente não está falando de ser algo bom ou ruim, mas de ser parte da nossa vida, de todos os aspectos da nossa vida. E essa competição, ela vai ser uma competição comigo mesmo. Então, eu quero jogar para que eu melhore, né? Então, no próximo jogo de perfil, eu vou querer já pesquisar algumas coisas, porque eu fiquei frustrada com coisas que como que eu não pude saber. Então, eu já vou querer antecipar, já vou pesquisar curiosidades para não passar vergonha nesse jogo. Então, não é uma briga, uma competitividade com os meus colegas que eu vou estar jogando, mas sim o quanto eu quero melhorar nesse jogo. É uma problematização da vida, porque todos nós competimos, né? E aí, a visão que a gente vai ter dessa competição, ela vai acabar fazendo com que a gente tenha uma forma mais leve, ou não, sobre isso. Vamos lá. Para eu ganhar, eu vou precisar desenvolver habilidades. Eu vou precisar estar atento, eu vou precisar estar concentrado. Acho que eu vou aproveitar. Eu vou precisar estar atento, vou precisar estar concentrado. E aqui entra o paralelo com a escola. Como que esses jogos de regras, eles vão influenciar diretamente na escola, né? Vamos pensar, escola, coletivo, competitividade, o tempo todo. Então, eu preciso saber lidar com as diversas situações que a escola, ela vai estar ali na minha rotina, sempre voltando para esse aluno, né? Sempre para esse estudante. Um paralelo é que eu vou querer ser habilidoso, eu vou querer me desenvolver, vou querer aprender, e isso vai influenciar diretamente no meu desenvolvimento, no meu desempenho escolar também. O desafio aqui é eu querer ser melhor que eu já sou. Então, essa que é a visão da competitividade, desse espírito competitivo que a gente está conversando. E que eu sempre fui muito competitiva, tanto que vocês já viram os exemplos, né, que eu dei. Então, quando eu era criança, eu gostava muito de jogar stop. O que é o stop? É um jogo de regra. Quem é mais rápido, escreve, deu tempo, aí não pode mais escrever, solta essa caneta. Eu ficava muito frustrada de não saber todas as letras, e aí o que eu fazia quando eu estava sozinha? Eu treinava. Então eu ficava lá pesquisando. A fruta com H, tem que ter. Não, mas tem que ter. Então eu pesquisava para no próximo jogo eu ter uma pontuação melhor do que eu já tinha. Então essa é a ideia do desafio comigo mesmo, né? Não é com os meus
colegas, eu estou perdendo para eles, mas é assim, nossa, aquele momento de, eu não acredito que você lembrou que tem essa fruta, eu não lembrei. Eu não acredito que você lembrou dessa pessoa e eu não lembrei disso, né? Então essas necessidades. Eu preciso aí ter o desenvolvimento de antecipar o que vai acontecer, a ideia da recorrência e esse raciocínio operatório, né? Quando a gente está conversando aqui de todas essas estruturas pelas quais a gente vai passando, eu tenho aqui um raciocínio operatório, um raciocínio lógico do que vai acontecer. É uma oportunidade, né, os jogos de regras, de eu sentir desconfortos que vão trazer para mim conhecimentos pessoais e amadurecimentos muito profundos. Esqueci o nome, mas teve uma fala sobre, né, de uma mãe que você atendeu, e você não percebe que você cria, né, essa criança e você impede ela de ter a frustração. No jogo não tem como você impedir a frustração. Ela vai acontecer, de qualquer maneira. Porque no momento que você perder, vai ser uma frustração. E isso é excelente, porque vai ali trazer uma bagagem emocional. E trazendo aí um exemplo da minha vida, assim, como eu lembrei do xadrez, eu também jogava xadrez, porque aparentemente só jogo esses jogos de tabuleiro, né, na minha vida. Eu acho que a Ana, ela percebeu isso, e ela falou assim, Patrícia, você vai falar dos jogos de regras, porque a cara dela. Então eu adorava xadrez, eu fazia aulas de xadrez e fui para um campeonato de xadrez. Qual que era o desafio? Eu era uma criança extremamente tímida, que não conversava com ninguém. Eu era aquela criança que não socializava. E eu sou filha única. E aí, meu professor de xadrez falou assim, não, você vai para um campeonato que vai ter no Monstrinho, a gente vai. Eu tinha 9, 10 anos. Aí eu falei, não, tá bom, eu vou, porque eu gosto muito de xadrez. Nossa, mas foi assim, um tormento na minha cabeça, porque o tormento começou desde eu ter que ir no carro com outras crianças mais velhas que eu, então, de socializar. Depois o tormento, ele foi ainda maior quando eu tinha que estar num espaço com um monte de competidores, e mais ainda quando eu tinha que estar assim, ó, cara a cara com uma pessoa com o reloginho para jogar e para antecipar os jogos dele. Foi um tormento atrás do outro, assim, literalmente. E o tormento, ele ficou ainda pior porque eu perdi. E o checkmate que eu ganhei foi o checkmate corredor, que nunca mais aconteceu, tá? Que isso fique claro, foi a primeira e única vez, que eu nunca vou esquecer. Mas olha só, que interessante. Eu sou filha única, então a gente já imagina, existia ali, né, um protecionismo da minha mãe grande, mas o quanto que eu não aprendi indo para essa competição, o lidar com a frustração, o estar com pessoas mais velhas, o estar em um ambiente diferente, o confiar em mim, que o meu professor falou, você dá conta, então vamos. Então, essas possibilidades das crianças são muito importantes. Então, aqui também o papel do adulto é o quê? O papel da minha mãe. Vai. Então, ela me levou até a escola, para que dali da escola o professor seguisse comigo. De confiar nos profissionais que vão instigar a gente a continuar jogando. E que até hoje eu continuo também fazendo isso, né? Quando me reúno com os meus amigos e a gente vai jogando. Então, os jogos de regras, eles estão presentes na nossa vida e eles facilitam, sim, com que a gente depois consiga lidar melhor em sociedade. Eu aí tenho aí uma opinião de que quando a gente não perde muito, não tem muito esses jogos, quando a gente é criança, depois é mais difícil da gente se adaptar com certas situações na nossa vida. Então, as brincadeiras, elas são muito importantes para a gente fazer essa análise. Então, o que eu tinha para contribuir com vocês, né, abordar e trazendo a minha bagagem pessoal, eram sobre os jogos de regras, completando com a fala das minhas colegas. Eu vou encerrar a mesa com uma pequena leitura de trechos do Lino de Macedo, fazendo uma relação do brincar, do jogo com a vida. O brincar é sinônimo de jogo e é também uma atitude, um jeito de se posicionar diante das situações. O adulto educador, com espírito lúdico, é aquele que trata os pequenos com carinho e enfrenta os problemas com tranquilidade e leveza. Ele transmite um valor. No cotidiano, isso significa que, quando se joga, se está comprometido consigo mesmo. Se está comprometido com as pessoas que compartilham a jogada. Se está comprometido com a vida. Os diversos tipos de jogos, o de exercício, simbólico, de regras, todos pressupõem uma metáfora clara. O jogo é a vida.
e cria conflitos e projeções. Concebe diálogos, induz a praticar argumentações, resolve ou possibilita o enfrentamento de problema. O jogo, tal como a vida, é a história de que ninguém pode ocupar o seu lugar e fazer por você. É ser todo. Eu agradeço as meninas pela mesa, eu agradeço a todos vocês. Vou pedir para que a Dani venha, nós vamos lidar com as perguntas agora, as perguntas daqui, do presencial e do remoto. Ai, que charme, acho super charmoso sentar no chão, gente. Vai lá, alguém que consegue sentar de índio ainda? A gente está falando sobre brincar, né? Eu vou sentar no chão. Vou fazer uma boa noite, gente. Vou fazer uma pequena mediação. A gente tem alguns minutos. A gente não pode passar muito do tempo, né? Por conta do espaço aqui que a gente tem o apoio do Colégio Santo Antônio. Mas a gente pode abrir para algumas perguntas, né? Tanto dessa mesa que a gente teve, quanto da primeira mesa. Então, conforme for sendo, as pessoas podem ir vindo aqui, né? Então, aqui o pessoal que está no presencial, quem quiser fazer alguma pergunta para algum dos dois grupos, levanta de maneira orgânica a mão. E quem estiver em casa, também levanta a mão, que a gente vai abrindo para falar. A Eugênia está falando, parabéns a todas das duas mesas, aprendi muito, gratidão. Obrigada, Eugênia. Parabenizar as duas mesas, né? Muito obrigada, aprendi bastante hoje. É muito importante a gente relembrar e rever várias coisas, né? Vai passando pela memória. E aí acho que eu queria, pensando nas duas, na questão que as meninas do CREAS, né, os profissionais do CREAS trouxeram sobre a questão da violência. Eu estava pensando, né, o quanto que, infelizmente, as crianças elas sofrem, e adolescentes principalmente pensando, né, sofrem as violências, e não tem por não ter, por exemplo, né, assim, não ter a oportunidade de brincar é quase que uma violência, né, no sentido de que, e a oportunidade na família, né, enfim. Então, eu queria perguntar para as meninas do CREAS primeiro, né, se no dia a dia de trabalho delas, muito, elas falaram, né, da violência, é muito perceptível, né, a minha pergunta é, se é muito perceptível essa questão da ausência do brincar, eu sei que vocês já falaram algumas coisas, mas em qual faixa etária, né? O que vocês mais percebem, pelo que as meninas, as profissionais da segunda mesa trouxeram, em qual faixa etária que vocês percebem mais a ausência, né, nas famílias que vocês atendem, do brincar? Nessa primeira fase, né, estrutura, que a Ana Paula falou, que a Bruna ou que a Patrícia falou, onde que vocês mais percebem?